Espírito de discernimento. Após termos uma impressão em nosso espírito, é necessário que nossa mente interprete ou compreenda, caso contrário, não teremos como ajudar outras pessoas. O espírito de julgamento ou discernimento de Deus em nosso espírito possui duas finalidades: a nosso espírito se tornar útil, e b. sermos capazes de reconhecer o espírito dos demais. Porque a nossa habilidade em identificar o espírito de outra pessoa não vem de livros, nem da experiência de santos mais idosos, mas do nosso próprio tratamento diante de Deus. Pode ser que percebamos algo agindo no espírito de outra pessoa e nos sintamos desconfortáveis, porém não conseguimos saber por que isso acontece. Pode ser que o julgamento espiritual que adquirimos até o momento seja insuficiente. Mas se formos devidamente trabalhados por Deus, seremos capazes de identificar a causa. Portanto, tocar outro espírito e ser capaz de entender a causa do que está ocorrendo são duas coisas diferentes. Precisaremos tanto mostrar o pecado cometido quanto avaliar a causa do problema. Se Deus tiver nos julgado e nos disciplinado profundamente, então teremos aprendido diante dele que determinado espírito expressa amor próprio, orgulho ou inveja. Assim, logo que uma pessoa demonstre amor próprio ou orgulho, reconheceremos a situação e seremos capazes de julgar. Dessa forma, precisamos de um espírito operante para que possamos diagnosticar, por meio dele, o espírito dos outros. Nosso aprendizado deve, portanto, ser vasto na medida em que nós mesmos carecemos de ser julgados amplamente. Quanto mais tratados formos diante de Deus, tanto maior discernimento teremos. Na verdade, frequentemente podemos reconhecer os defeitos das pessoas, mas não sermos capazes de ajudá-las porque nós mesmos não fomos suficientemente tratados. Se tivéssemos aprendido profundamente a lição do orgulho, detectaríamos imediatamente quando o menor traço de autossatisfação ou glória própria aparecesse em nós. Saberíamos, no mesmo instante, que desejamos a atenção das pessoas, pois o nosso orgulho atrai atenção e ficamos satisfeitos conosco mesmos. A percepção espiritual é mais do que simplesmente encontrar erros em nós mesmos. Não devemos apenas percebê-los, mas ainda sermos capazes de explicá-los. A quantidade de pecados que a Igreja relevar corresponde à medida de pecados que consentimos em nossas próprias vidas. Teremos aprendido profundamente a lição somente quando nossos pecados mais ocultos forem julgados. Por exemplo, qual seria a causa do choro? Amor próprio, dor ou quebrantamento produzido por Deus. O choro é sinal de fraqueza. Quando nos batem, choramos. Algumas pessoas não sabem como chorar e isso é devido à falta de sensibilidade. Nesse sentido, aqueles que nunca foram derramados de um vaso para o outro, vê Jeremias 48:11, são os mais difíceis entre os cristãos. Nunca se submeteram, nunca se curvaram, nunca foram depurados. Todas as coisas que acontecem têm que satisfazer seus corações. Não conseguem suportar a menor frustração. Sabemos, assim, que tais pessoas receberam pouca graça e, portanto, não podemos confiar-lhes qualquer necessidade da Igreja, pois a cruz não tem operado em suas vidas. Nessas pessoas, o mau temperamento é devido ao orgulho ou ao amor próprio. Não obstante, se tivermos recebido tratamento nessas áreas, seremos capazes de tratar o orgulho e o amor próprio com discernimento espiritual. Uma pessoa que foi muito disciplinada, mas que pouco aprendeu, é uma pessoa dura e incapaz de se submeter. Foi tratada, mas não aprendeu as lições. Foi muito disciplinada, mas sem bons resultados. Mas se a intensa disciplina for associada a um espírito sensível podemos esperar bons resultados. Ainda assim, estranhamente, o espírito pode ser deficiente. A razão provável é que essas pessoas desprezam as coisas espirituais. Contudo, se essas pessoas mostrarem-se infrutíferas, mesmo possuindo espírito sensível e não desprezarem as coisas espirituais, conclui-se que lhes faltam o suprimento da palavra de Deus. Assim, ser competente para discernir requer que a. saibamos usar nosso espírito, e b. saibamos como ajudar os outros. Necessitamos reconhecer a fonte de onde tudo procede, de outra forma, seremos enganados. Extraído do livro Discernimento Espiritual, Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.